aquele que amas está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse: esta doença não acabará em morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Então disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois não há luz. Depois de dizer isto, prosseguiu dizendo-lhe: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhe disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também, para morrermos com ele. Ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria, para confortá-la pela perca do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Maria ficou em casa. Disse-lhe Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu também tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: mestre, está aqui e chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta estava confortando em casa, e seguiram-no, supondo que ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo a Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê. Respondeu ele. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vê como ele o amava? Mas alguns lhes disseram: ele que abriu os olhos dos cegos não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse-lhe Marta, o irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste, e eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo, que aqui está, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, e as suas mãos e os seus pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto no pano. Disse-lhe Jesus: tire a faixa dele e deixe-nos ir. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, diante do Senhor nós agradecemos pela Tua palavra. Pai, nós queremos nessa noite sermos tocados através dessa palavra, Pai. Aquilo que o Senhor tem para derramar sobre essa igreja que vem ser derramada, Pai. Aquilo que o Senhor tem para ministrar aos corações, às vidas,
que venha ser, Pai, ministrado, que o Teu Espírito Santo venha de encontro a cada coração, a cada terra, a cada vida que aqui está nessa noite, que essa semente nessa noite venha cair em terra boa e frutificar 30, 60 e 100 por um, que o ladrão da semente não venha roubar nessa noite, mas que ela venha ser guardada no coração de cada um, e que o Senhor venha dar o crescimento na vida de cada um. Aleluias, glória a Deus, amém? Então estamos aqui com uma passagem onde a maioria de nós conhecemos, já ouvimos falar e já às vezes lemos essa passagem, mas nessa noite nós vamos meditar neste texto com algumas coisas que nós precisamos entender. Aqui a gente está lendo onde Jesus ele estava em Betânia, depois ele sai de Betânia, vai para a Judéia, e quando ele chega na Judéia, chega a notícia para ele que Lázaro estava doente, e naquele momento as pessoas viram para ele e falam: o seu amigo está doente, vamos voltar? O Senhor ainda ele insiste em ficar ali mais alguns dias, 2 dias, ele ainda fica na Judéia, e as pessoas falam: peraí, mas o seu amigo está doente, está lá, o Senhor não vai? Calma, que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Muitas das vezes quando acontecem coisas na nossa vida, a gente logo fica preocupado, a gente não entende às vezes a forma de Deus agir, a forma de Deus fazer as coisas nas nossas vidas, e às vezes a gente acha que naquele determinado momento é o nosso fim. Às vezes a gente acha que naquele momento não tem mais como as coisas serem revertidas, mas tem muitas coisas que o Senhor permite na minha e na sua vida para que o nome dele seja glorificado. Muitas das vezes o Senhor vai nos levar por lugares, caminhos, para que a gente leve a palavra dele através do nosso testemunho. Como nós nos alegramos aqui hoje através dessas vidas que se renderam ao Senhor, eu te garanto que essas vidas elas foram alcançadas através da palavra de Deus, mas sobre a vida de algum de nós. Pessoas que às vezes eles viram a diferença, pessoas que às vezes eles conheceram lá no passado, antes de Cristo, e quando Cristo salvou, Cristo mudou a vida dessas pessoas. E às vezes Deus também permitiu coisas que eles viessem a passar, para que eles viessem a recorrer a Cristo. Eu falo que muitas vezes aquilo que nós não fomos alcançados pelo amor, Deus ele vai permitir a dor para que nós venhamos ser alcançados. Muitas vezes Deus tem tentado nos ensinar através do seu amor, mas muitas vezes nós endurecemos o coração, e Deus às vezes ele permite a dor vir na nossa vida, Deus ele permite o sofrimento vir na nossa vida, para que nós possamos recorrer a Ele, não porque Ele é um Deus mau, mas porque é a forma dele nos alcançar, porque muitas das vezes nós estamos cheios de nós mesmos, nós estamos às vezes com o coração endurecido, muitas vezes nós somos soberbos e achamos que nós não precisamos de Deus, mas todos nós somos pecadores, e todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Todos nós, ser humano, precisamos recorrer até Deus. Nós não somos nada sem Deus. Como eu sempre digo, se tirar Deus da minha vida, o que vai sobrar? Vai sobrar nada. Vai sobrar uma matéria, vai sobrar um pó, vai sobrar somente um entulho. Mas quando Deus está na minha e na sua vida, nós somos homens e mulheres transformados e levamos essa transformação a outras pessoas. Então às vezes não se entristeça pelo aquilo que às vezes está acontecendo de difícil na sua vida e na minha vida, mas procura aceitar o tempo e o tratamento de Deus, porque o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Se hoje nós estamos passando por uma dificuldade, é porque o Senhor quer nos ensinar algo, é porque o Senhor ele quer nos fortalecer. Como o pastor Geraldo sempre dizia, tempos bons fazem homens fracos, tempos difíceis fazem homens fortes. Para que o nosso caráter, a nossa vida ela seja forjada, nós precisamos de momentos difíceis na nossa vida. Quando a nossa vida ela vai tudo bem, nós ficamos mais ou menos, nós não oramos, nós não jejuamos, nós buscamos. Mas quando Deus às vezes permite vir um dia difícil, nós recorremos aos pés deles. É onde que nós voltamos a jejuar, é onde que nós voltamos a orar, é onde que nós nos levantamos. Por quê? Porque nós vemos que nós necessitamos de Deus na nossa vida. Então se o dia mau ele não vir, nós iríamos ficar de qualquer forma. E a Bíblia vai falar em Apocalipse que é melhor ser frio ou quente, porque morno ele vai vomitar. Então o Senhor não quer que nenhum de nós sejamos mornos, mas Ele quer que nós venhamos ser quente, cheios da presença dEle, cheios do Espírito Santo, cheios do amor dEle em nossas vidas. Então o Senhor Ele nos chamou não para ser igual ao mundo, mas para fazer a diferença. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Não se pode pegar um sal e colocar numa comida se o sabor dele não vai dar um sabor diferente.
O Senhor nos chamou para que nós possamos fazer a diferença. O Senhor chamou para que eu e você viéssemos a ser sal. Mas se o sal ele não temperar, para que ele serve? A única coisa que serve é ser jogado fora e pisado pelos homens. Então nós devemos fazer a diferença onde o Senhor nos colocou, onde o Senhor tem nos plantado, e sabermos que nos momentos bons e nos momentos difíceis o Senhor sempre estará conosco. O Senhor sempre estará, pois é uma promessa dele. Ele disse que nunca nos deixaria só, mas que sempre estaria conosco até o fim dos tempos. Ele está comigo no momento bom, Ele está com você no momento bom, Ele está comigo no momento ruim, e Ele está com você no momento ruim. E em todo momento Ele tem cuidado de mim e cuidado de você. Em momento algum Ele nos deixou só. Em momento algum Ele deixou nós à mercê das coisas deste mundo. Nós temos um Pai, e esse Pai é amoroso. Esse Pai cuida de mim e de você. Como sempre nós costumamos a dizer, o amor de Deus ele nos constrange. A graça de Deus, o favor imerecido dele nos constrange. Quando a gente chega na presença de Deus e a gente é tomado por este amor, a gente é tocado por esse amor, a gente é transformado. O que transforma a gente não é a lei, não é a obrigação, mas é o amor de Deus que nos constrange quando nós reconhecemos que somos pecadores. E esse amor de Deus vem de encontro ao nosso coração e ele nos transforma de dentro para fora. Aleluias. Então, quando ele recebe a notícia que o seu amigo Lázaro estava enfermo, que ele volta para Betânia junto com os seus discípulos, quando ele chega em Betânia, já havia 4 dias que o Lázaro estava sepultado, estava morto. Mas aí você me diz, por que o Senhor ele esperou esses 4 dias para ir até Lázaro? 2 dias. Por que o Senhor esperou 2 dias e quando ele chegou, Lázaro já estava morto? Uma das coisas que nós aprendemos aqui é que em tudo o Senhor ele tem um propósito. Nada que o Senhor faz é em vão. O Senhor não perdeu o controle de nada. Tudo que o Senhor faz tem um propósito. Da mesma forma, na minha e na sua vida, tudo que nós vivemos hoje existe um propósito. Então, qual foi o propósito que o Senhor demorou para ir até Lázaro? Por que ele não foi imediatamente? Porque naquela época, naquele tempo, existia uma crendice que depois que a pessoa morresse, até 3 dias a alma daquela pessoa ficava em volta ali, que ainda havia possibilidade dele ressuscitar. Então Jesus ele espera dar o 4º dia, porque na crendice deles, depois do 4º dia já não haveria mais possibilidade daquela pessoa ela ressuscitar, ou dela voltar à vida. Alguns poderiam acreditar que ele estava dormindo, outros em comas. Então o Senhor ele esperou dar os 4 dias para quê? Como foi falado no início, para que o nome dele fosse glorificado. Então a morte de Lázaro, até na morte o Senhor tem um propósito. E qual foi o propósito do Senhor na morte de Lázaro? Que vidas viessem a se render ao Senhor. Porque quando a Bíblia vai nos falar, ela fala que quando ele chegou, que ele deu a palavra e que Lázaro saiu para fora, os judeus creram nele. Aquelas pessoas que ali estavam creram nele, e os seus discípulos creram nele. Então aquelas pessoas que estavam ali vendo aquele acontecimento não tiveram como não crer, mas eles tiveram que se render ao único e verdadeiro Senhor que existe, ao único Senhor que a Bíblia vai nos falar que todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é o nosso Senhor. Toda língua vai confessar, todo olho verá que existe somente um Senhor e Salvador, e é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nem a morte pode contra Ele, mas o Senhor, Ele até a morte tem que submeter ao mandado de Jesus na minha e na sua vida. Então para que nós vamos ficar às vezes com medo das coisas deste mundo? Pois tudo está sujeito ao Senhor Jesus. E a Bíblia fala que tudo que pedimos, crendo, receberemos. Tudo aquilo que nós colocarmos diante do Senhor, o Senhor irá realizar segundo a vontade dEle na minha e na sua vida. Então não há barreira, não há dificuldade, não há nada que impeça o agir de Deus na minha e na sua vida. Então por que as coisas às vezes não têm acontecido na minha e na sua vida? Porque nós não temos clamado, nós não temos colocado as nossas petições diante do Senhor. A Bíblia fala que quando nós colocarmos diante do Senhor, o Senhor ele tem prazer em nos abençoar, o Senhor tem prazer em pelejar nossas pelejas. A Bíblia vai falar que para que nós possamos trocar o nosso fardo que é pesado
pelo fardo e o jugo dele que é suave. Muitos de nós às vezes temos carregado um jugo pesado, um fardo pesado do pecado, da afronta, da mentira, da corrupção deste mundo, mas o Senhor tem batido na porta do nosso coração e falou: troca o fardo comigo, entrega a mim que eu vou te dar um fardo leve. Para que ainda nós estamos carregando esse fardo pesado, se o Senhor já pagou o preço na cruz do Calvário, e não há mais acusação sobre a minha e a sua vida? O Senhor já pagou o preço. O Senhor já pagou o preço da minha e da sua vida. O Senhor já nos deu a libertação. O Senhor já nos deu uma vida nova em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se fez novo na minha vida, se fez novo na sua vida, se fez novo na vida de todo aquele que nele crê. Basta somente recorrer a Ele, basta somente nós buscarmos a Ele, para que venha se fazer novo na nossa vida. Então o Senhor, Ele tem um propósito até nos dias difíceis da nossa vida. Ele tem um propósito para que o nome dEle seja glorificado. Nada que aconteceu na minha, na sua vida é em vão. O Senhor vai usar todas as coisas para glorificar o nome dEle. E se a gente parar para nos analisarmos hoje, de acordo com aquilo que nós já vivemos em momentos difíceis da nossa vida, o quanto nós amadurecemos, o quanto nós crescemos. Vamos olhar aqui há um tempo atrás, 2, 3, 4, 5, 10 anos, quem era eu, quem era você? Quem que era nós éramos sem a presença do Senhor? Quem que nós éramos? Quão fracos, quão debilitados, quão miseráveis que nós éramos sem o Senhor na nossa vida? Igual dias atrás eu disse, alguns de nós ladrões, outros salteadores, outros roubadores, outros fornicadores, vivendo todo tipo de coisa errada. Mas a graça de Deus, ela vem sobre nós, a misericórdia de Deus vem sobre nós, e o Senhor nos transformou, o Senhor tem nos transformado, e o Senhor nos restaurou. Muitas vezes a gente escuta: vocês crentes, vocês são tudo safado, vocês tudo ex-viciado, ex-bandido, ex-criminoso, e agora vocês acham que vocês são melhores que os outros. Meus irmãos, hoje eu estou aqui não porque eu sou melhor, mas eu reconheci que eu sou o pior de todos, e eu preciso da misericórdia do Senhor, eu preciso da presença do Senhor na minha vida. Aleluia! Se não fosse o Senhor na sua vida, o que seríamos de nós? Se não for a presença dEle em nós? E a própria Bíblia vai nos falar que eu escolhi as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Eu escolhi as coisas que não são para confundir as que são. Nós não era nada para a sociedade, mas o Senhor viu valor em nós. O Senhor olhou para nós com olhar de misericórdia, com olhar de compaixão, com olhar de amor. E esse amor o Senhor tem para todos. Basta abrirmos o coração e aceitarmos esse amor. O Senhor, Ele não faz acepção, mas para que o Senhor possa entrar, é necessário que eu e você abra a porta do coração. A misericórdia dele tem se renovado em nossas vidas todos os dias, pois é a causa de não sermos consumidas. A misericórdia do Senhor que nos coloca de pé, porque o Senhor não olha para nós com olhar de condenação, mas olha para nós com olhar de compaixão, com olhar de amor. O que cada um de nós merecíamos aqui era o inferno, era a separação de Deus, mas a misericórdia dele triunfou sobre o juízo. A Bíblia vai falar que o amor de Deus, ele prevalece sobre o juízo. O amor de Deus tem prevalecido sobre nossas vidas. O Senhor, quando Ele olha para nós, Ele não vê o Jonathan pecador, Ele não vê o Fábio pecador, Ele não vê o irmão pecador, mas Ele vê a imagem do Filho dele sobre nós. Ele vê a imagem de Jesus em mim e em você. Por isso que ainda não nos consumiu. Por isso que a misericórdia dele tem se renovado. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. Muitos de nós, como eu já disse, muitos de nós às vezes chegamos ao fim, e o Senhor às vezes permite a gente chegar ao fim. Mas por que o Senhor permite eu e você chegarmos até o fim? É para reconhecermos que não existe outro caminho a não ser Ele. Como a palavra diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não existe ninguém que vai ao Pai senão por Ele. O Senhor deixa nós seguir o caminho do nosso coração. Ele fala: jovem, siga o desejo do seu coração, mas sem esquecer que um dia prestará conta de todos
na sua vida. Então o Senhor vai permitir que cada um de nós caminhamos de acordo com as nossas vontades. E às vezes Ele permite que nós chegamos até o fim, para que nós possamos reconhecer que a nossa vida sem Ele não vale de nada. E uma das coisas interessantes que... Aleluia. Uma das coisas interessantes que eu aprendi com o Senhor é que o que às vezes parece ser o fim para nós, para Ele é só o começo. Às vezes, quando para nós achamos que não tem mais saída, Ele é a saída da nossa vida. Por isso que eu falei que às vezes o Senhor permite nós chegarmos até o fundo, até o fim, para que nós possamos recorrer a Ele, que é onde a nossa vida vai começar verdadeiramente nele. Porque nesse momento nós reconhecemos que a nossa vontade só nos leva para caminhos errados. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele irá nos guiar nos caminhos corretos, Ele irá nos guiar nas veredas da justiça. Então o que para mim e para você é o fim, para o Senhor é o começo. Como hoje nossos irmãos, eles morreram para este mundo, para viver para Cristo. Então foi um fim para eles, mas um começo para Cristo na vida deles. Da mesma forma na nossa vida, quando você olhar para um lado e para o outro, não tiver mais solução, lembra de quem pode fazer na nossa vida através. Como o salmista ele vai falar: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? De onde vai vir o nosso socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Naquele contexto ali, a gente vai analisar por que o salmista ele foi falar isso. A gente vai olhar e analisar o que estava acontecendo. Eles estavam fugindo, Davi que escreveu esse salmo, eles estavam fugindo da presença de Saul. E quando eles estavam fugindo da presença de Saul, ele chegou num lugar que havia um vale e as montanhas ao redor dele. E quando ele entrou naquele vale, o exército vinha perseguindo ele de trás e outro exército veio pela frente. E naquele momento ele não conseguiu ver saída. É onde que ele escreve esse salmo: de onde me virá o meu socorro? O meu socorro e o seu socorro ele vem do Senhor. Quando nós não acharmos saída, o Senhor ele tem a saída. O Senhor ele tem um novo começo para a minha e para a sua vida. Ele tem algo novo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, na minha e na sua vida. Mas para que isso aconteça na minha e na sua vida, para quem que nós temos que recorrer? Para quem? Jesus. Quem que é o caminho? Jesus. Quem que é a vida? Jesus. Então somente Ele que pode mudar a nossa vida. Ele vai nos deixar ir até onde as nossas forças, nossos pés vão nos levar, até nós entregarmos a nossa vida para Ele. E como eu já disse também, nesses anos que eu tenho andado na presença do Senhor, foi a melhor coisa que eu fiz. Não existe outra coisa, não é sobre religião, não é sobre se tornar crente ou não se tornar, mas é conhecer o verdadeiro amor, é conhecer aquele que me salvou e te salvou, é conhecer aquele que não olha para mim em perfeição, é conhecer aquele que em todo momento tem estendido a mão. No momento mais difícil da minha vida, onde todos se foram, o Senhor estendeu a mão. Onde todas as vezes apontavam o dedo para mim e para você: isso aí não vai dar em nada, isso aí não vai ser em nada, isso aí vai ser um drogado, isso aí vai ser um mentiroso, isso aí vai ser um ladrão. O Senhor olhou para nós com olhar de misericórdia: esse aí é o meu filho, esse aí é aquele que eu morri na cruz para dar uma nova vida, é aquele que eu restaurei, é aquele que eu transformei. O sangue de Jesus nos transformou, o sangue de Jesus tem nos transformado, e é Ele que muda a nossa vida. Nunca foi sobre eu e você, mas foi sobre o amor de Deus para nossas vidas, sobre a misericórdia dele sobre nós. Da mesma forma que ele olhou para nós com misericórdia, ele olhou para Lázaro, ele olhou para Maria e ele olhou para Marta. E não somente para aqueles, mas ele olhou para os seus discípulos, ele olhou para aqueles judeus, e através daquele feito, vidas foram salvas, vidas foram transformadas, vidas foram alcançadas. Porque o Senhor olhou com um olhar de misericórdia, o Senhor olhou com um olhar de amor por aquelas vidas. Outra coisa que eu aprendo neste texto, que a morte e a vida está na mão de Deus. O Senhor tanto Ele pode dar a vida para nós, e o Senhor tanto pode tirar a vida. E quantos de nós nos encontramos sem vida? Às vezes nós estamos aí perambulando para um lado e para o outro, mas quantos de nós não tendo mais vida? Não tem alegria, não tem prazer, não tem contentamento, não tem a presença de Deus.
Então, quando a gente fala vida aqui, não é somente eu estar respirando. A gente fala que existe uma diferença entre sobreviver e viver. Quantos de nós, às vezes, já perdemos até o prazer de viver? Em meio a tantas dificuldades a qual nós temos enfrentado, em meio a tantas tribulações, em meio a tantas angústias, doenças, coisas acontecendo na nossa casa, na nossa família, a falta de emprego, a falta de dinheiro, as acusações, tanta coisa que às vezes não tira a nossa paz, tira-nos a alegria. Mas por que às vezes nós estamos dessa forma? Porque nós estamos buscando a felicidade e a vida na fonte errada. Porque existe só uma fonte. A Bíblia vai nos falar que aquele que beber da água da vida fará neles rios de água vivas, que jorram para a vida eterna. E existe só uma fonte verdadeira. Todas as outras são imitações, são bajulações. Mas a única fonte é Jesus. A única fonte é Jesus. A única fonte é Jesus. Então por que temos bebido em outras fontes? Por que nós temos procurado essa vida em outros lugares? Pois não existe. O único lugar que vai ter essa vida é em Jesus. Não é na minha esposa, não é no seu marido, não é nas coisas do mundo, não é nos jogos, não é na prostituição, não é em lugar nenhum, mas unicamente em Jesus. Como eu já disse, não é uma religião, mas é uma intimidade, é uma vida com Ele. Porque muitas pessoas às vezes vêm para a igreja achando que a igreja vai transformar a vida. A igreja não transforma a vida de ninguém. O único que faz isso é Jesus. O único que transforma a minha e a sua vida é Jesus. Eu preciso buscar Jesus. Eu não preciso buscar a igreja, eu não preciso buscar pastor, eu não preciso buscar pessoas. Eu tenho que estar buscando a Jesus. Eu lembro que logo quando eu converti, quando eu fui ser discipulado, o pastor de lei, ele me deu discipulado. Uma das primeiras coisas que ele virou para mim e falou: Jonathan, você está começando hoje na presença de Deus. Uma das coisas que eu vou te ensinar, o pastor dessa igreja vai te desapontar, vai falhar. Os irmãos dessa igreja vão falhar com você. A sua mãe vai te falhar, o seu pai vai falar. O único que não vai falar com você é Jesus. Então, não olhe para o homem, não olhe para as pessoas, olhe somente para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, é o que morreu na cruz, é o que pagou os nossos preços, e é aquele que tem nos sustentado a cada dia. É esse que nós temos que olhar, é para Jesus. Como o pastor falou, o pastor Gilei falou, da mesma forma, eu vou desapontar os irmãos, vou falhar com os irmãos, porque eu sou falho. Da mesma forma, também os irmãos vão falhar comigo, vão me desapontar. Mas se nós estivermos com os olhos em Jesus, nós nunca iremos ficar só, nós nunca iremos ficar desapontados. Por quê? Porque Jesus, Ele nunca falha, o Senhor, Ele nunca falha. Então a vida e a morte está nas mãos de Deus. Se Ele decretou, vai acontecer. Então, que você receba a vida de Jesus na sua vida nessa noite. Receba na sua casa, receba na sua família, receba a vida abundante de Deus. Não aquilo que o mundo tem por oferecer, mas a verdadeira vida que só Jesus pode entregar. Como também a gente fala que aceitar Jesus não é só um momento, mas é uma escolha que nós fazemos todos os dias. Como uma música do Taz Roberto já diz, todo dia o pecado vem, todo dia as propostas vêm, todo dia vem as tentações, e todo dia o pecado vem, mas eu escolho. Então na nossa vida, todos os dias nós temos que escolher Jesus, todos os dias nós temos que escolher Deus. O pecado ele vai vir, as dificuldades vai vir, as propostas que o mundo tem vai vir para mim e para a sua vida. Mas se nós escolhermos Deus todos os dias, nós iremos vencer, nós iremos conseguir chegar ao final da carreira que está proposta para mim e para você, e falar como o nosso apóstolo Paulo falou: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E Deus de agora já me está preparado a coroa da vida eterna, preparada para aqueles que são fiéis ao Senhor. E está preparado para mim e para você uma coroa da vida. Mas precisa que eu e você seja fiel até o fim. Aquele que for fiel até o fim receberá a coroa de glória. Outra coisa que eu aprendo nesse texto: a sepultura não pôde conter a voz de Deus. Quando Deus ele dá um decreto na minha e na sua vida, não há ninguém que possa impedir o agir de Deus. Não há ser humano, não há pessoas que possam impedir o agir de Deus na minha e na sua vida. Então, como eu já falei, se Deus já falou na minha vida, Ele é fiel para cumprir. O Senhor é fiel para cumprir cada propósito,
cada palavra que Ele disse ao meu e ao seu respeito. Mas por que muitas das coisas às vezes não cumprem? Porque eu e você às vezes não nos posicionamos onde o Senhor quer que nós estejamos. Às vezes nós escutamos a palavra de Deus, nós entendemos a palavra de Deus, mas nós não vivemos a palavra de Deus. Para que as propostas e os planos de Deus possam se cumprir na minha e na sua vida, nós temos que obedecer, nós temos que viver. Nesse texto a Bíblia vai falar que o Senhor, Ele chamou Lázaro, e Lázaro ouviu e saiu para fora. Então, da mesma forma, quando o Senhor nos chamar, nós temos que dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me. E nesses dias o Senhor tem falado sobre esse posicionamento. Eu não sei se tem pessoas aqui também que têm sido despertadas para isso. O Senhor nesses últimos tempos Ele tem falado no meu coração sobre a questão de se posicionar naquilo que o Senhor tem nos chamado. Quantas pessoas que nós temos aqui hoje, quantos propósitos lindos, quantas pessoas que Deus quer através da vida fazer obras maravilhosas, mas quantas pessoas têm se posicionado diante do Senhor? Muitos de nós às vezes olhamos para nós: mas eu não vou conseguir, mas eu não sei falar. Moisés falou isso: Senhor, eu não sei falar. Isaías falou que ele era um homem pecador de lábios impuros. Jeremias falou que ele era uma criança. Quantos na Bíblia, quando Deus fez uma chamada, ele olhou para as suas imperfeições? Mas uma das coisas que eu aprendo, irmão, que a nossa imperfeição não impede Deus de agir, porque nós somos somente um instrumento nas mãos do Senhor. O poder não está em nós, mas está em quem nós cremos, que é Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. É o Senhor que vai nos transformar, é o Senhor que vai colocar na minha e na sua boca as palavras certas, é o Senhor que vai te levantar para que você venha cumprir o propósito dele. Mas eu não sei falar, mas o Senhor fala através dos nossos lábios. Mas eu não sei pregar, mas o Senhor prega através dos nossos lábios. Mas eu não sei louvar, o Senhor nos dá canções de alegria. Mas eu não sei tocar, o Senhor, Ele desce com o poder do céu e nos capacita para fazer a obra dele. O Senhor, Ele tem distribuído, o Senhor tem nos dado. A única coisa que o Senhor requer de cada um de nós é falar: eis-me aqui, usa-me. Usa-me, Senhor, para a Tua glória, usa-me para o Teu louvor, usa-me para a Tua vontade. Então basta cada um de nós se posicionar diante daquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. E para encerrar, a nossa vida ela não depende da circunstância que vivemos, mas da vontade de Deus para nossas vidas, pois a última palavra não vem de homens, mas ela vem de Deus. Não importa a circunstância que eu e você estejamos vivendo hoje, importa é aquilo que Deus tem para mim e para você, é o propósito, é o chamado, aquilo que Deus já decretou a respeito meu e ao seu respeito. Mas eu estou atolado em dívidas, mas eu estou com a vida emocional toda destruída. Irmãos, somente fala com o Senhor: eu te aceito. Somente entrega a sua vida, somente confia no Senhor, que a nossa vida vai mudar, que a nossa vida vai ser transformada, não por causa nossa, mas por causa do amor e da misericórdia do Senhor. Então esse texto nos ensina várias lições. Ele nos ensina uma das primeiras coisas: nós temos que ter intimidade com o Senhor. Através da intimidade, o Senhor Ele veio e curou, ressuscitou o seu amigo, ressuscitou Lázaro. Vemos que nós devemos confiar no Senhor, que Ele, no tempo certo, Ele vai fazer. No tempo certo, Ele vai fazer aquilo que é necessário. O Senhor Ele não opera através da minha e da sua vontade, Ele opera naquilo que nós precisamos. Como que muitos são pais e muitos são mães, muitas das vezes o que nossos filhos querem não é o que eles precisam. E se a gente der o que eles querem, muitas das vezes a gente vai trazer consequências trágicas para eles. Então nós, como os pais, nós sabemos a hora certa e o que dar para os nossos filhos. Da mesma forma, o nosso Pai Celestial, Ele sabe a hora certa de agir na minha e na sua vida. Amém. E o Senhor não está distante de nós. Às vezes Ele está à distância de apenas uma oração, apenas de eu e você abrir a boca. Mas não tem solução para mim. Eu quero te apresentar o Deus do impossível, o Deus que nem a morte pôde conter, o Deus que nem a sepultura pôde conter, o Deus que transforma e tem transformado a vida, o Deus que transformou a minha vida. Como o apóstolo Paulo diz, que dos homens o mais miserável sou eu, e o Senhor teve misericórdia de mim. Então não existe nada neste mundo que seja impossível para Deus. Não há nada que seja impossível para o Deus a qual nós servimos. Basta somente crer, basta somente confiar e entregar a nossa vida para Ele. Amém? Amém? Glória a Deus! Amém. Aleluia!
Então hoje eu profetizo nessa noite que onde há morte, que haja vida do Senhor. Que onde há tristeza, venha a alegria do Senhor. Que onde há tempos difíceis, que venha chegar os tempos de refrigério do Senhor na sua vida. Que a presença dele esteja quando você deitar e quando você levantar. Que a graça do Senhor te acompanhe em todos os momentos da sua vida. Que seja Ele o seu guarda, que seja Ele o seu guia. Que seja aquele que irá te sustentar nos dias bons e nos dias maus. A nossa força, ela vem dele. Amém? Coloque-se de pé nessa noite. Vamos orar. Nós agradecemos por essa palavra, que os irmãos possam receber e que eles venham meditar naquilo que o Senhor falou. Às vezes, eu não soube me expressar da forma que o Senhor quis, mas eu creio que a semente foi lançada. Que cada um possa pegar essa semente e que essa semente venha germinar em cada coração nessa noite. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, nós te damos graça, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Ô Pai, nós somos gratos ao Senhor porque a Tua misericórdia nos alcançou e tem nos alcançado dia após dia, Pai. Se nós estamos aqui é pelo Teu imenso amor, Pai. Se nós estamos aqui é pela graça do Senhor, pelo favor imerecido, Pai. Nós não merecemos, mas o Senhor tem nos amado, o Senhor nos amou, Pai. E nessa noite a única coisa que podemos falar ao Senhor, Pai, é obrigado, Pai. Graças nós te damos porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, ó Pai. O Senhor tem sido aquele que tem nos fortalecido nos momentos difíceis, ó Pai. O Senhor é aquele que nos dá força, Pai, quando estamos cansados, ó Pai. Ó Pai, que da mesma forma que o Senhor, Ele veio de encontro a Lázaro naquele momento, ó Pai, onde estava sendo ministrada a morte, e o Senhor trouxe vida, que também seja na vida desses irmãos que estão aqui nessa noite, que é onde há morte, que o Senhor possa trazer a vida, possa trazer o renovo, possa trazer um novo tempo na vida desses irmãos, ó Pai. Possa a partir de hoje, Pai, ser um tempo que a vida e a vontade do Senhor vai reinar sobre a vida dos nossos irmãos, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor, agradecemos por cada vida, e que a partir de hoje vidas venham a ser transformadas e mudadas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Eu não tenho nada para que eu possa oferecer aos irmãos. Eu não tenho nada de mim. Mas da mesma forma que um dia o Senhor, através de alguém, me deu tudo o que eu precisava, hoje também eu faço isso. A única coisa que eu tenho para oferecer hoje é o Senhor para a sua vida. Amém. Aquele que quer entregar a sua vida, aquele que através dessa palavra e através do Espírito Santo tem se sentido às vezes incomodado, ou às vezes tem se sentido constrangido de entregar a sua vida. Que nessa noite você tem a oportunidade de entregar a sua vida para o Senhor. Aquele que nessa noite quer aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, está com a oportunidade. Amém. E como eu disse no princípio, foi a melhor escolha da minha vida. Não, a gente não está oferecendo religião, a gente não está oferecendo fazer parte de uma igreja. A gente está oferecendo a Jesus, o único que pode mudar a minha e a sua vida. Amém? Se alguém quiser aceitar Jesus, se alguém quiser renovar os seus votos, se alguém quiser reconciliar com o Senhor, está na oportunidade. Amém? Amém? Não temos, então nessa noite nós iremos orar por essas crianças de Jesus. Amém? Amém. Todas as crianças que estão na igreja, faz favor.